Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela sensibilidade. Obrigado pelo trabalho, pela dedicação. Ontem eu passei aqui no ensaio, irmãos. Não, sabe, um trabalho para nos ajudar na adoração. Só para nos ajudar na adoração. Que o Senhor continue abençoando nosso Ministério de Louvor. Graça e paz. Feliz em poder estar aqui nesta manhã e ter a grande responsabilidade de deixar uma mensagem no seu coração. Quero agradecer ao meu pastor Oswaldo, por essa oportunidade, porque pregar no culto de ceia pela manhã é uma grande responsabilidade. Porque eu sei que a maioria dos corações aí, ou da mente, estão... Cadê o pastor Oswaldo? O pastor Oswaldo está aqui. Júnior, mas está aqui, entendeu? E eu quero agradecer por essa grande oportunidade. Quero rogar a Deus que nos abençoe nestes minutos. Feche teus olhos comigo. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós graças te damos mais uma vez por essa manhã. E eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor fale conosco, Pai. Fale conosco. O Senhor mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. E muitas vezes nós damos tão importância a Deus para o pão físico, e nos esquecemos do pão espiritual, que é o que nos sustenta de verdade, nos alimenta de verdade, nos levanta de verdade. Então, Pai, sustenta-nos nesta manhã, levanta-nos nesta manhã, abastece-nos nesta manhã com a Tua palavra, que estejamos sensíveis à Tua voz. Abençoe, ó Deus, este povo que aqui está, abençoe aqueles que estão nos assistindo. Toma-nos em Tuas mãos e fale ao nosso coração. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. A minha mensagem para você nessa manhã começa com a nossa pergunta de costume. Tudo bem? Tudo bem? Está tudo bem contigo? É de nosso costume esse cumprimento de outras nações também. Quando nós encontramos alguém, seja um ente querido, quando chegamos no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar, na igreja, é claro que nós, quando somos irmãos, o tudo bem, e ele vem antes com graça e paz. Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? E nós estamos sempre fazendo essa pergunta, e de imediato, como vocês fizeram aqui, a resposta é: tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. É a nossa resposta de imediato. Essa pergunta e resposta, elas geralmente são automáticas. Faz parte da nossa educação, faz parte da nossa vida. Você já percebeu que às vezes a gente chega num velório e pergunta para o viúvo: tudo bem? Você chega lá e vai cumprimentar: tudo bem? Aí você, puxa vida, a gente nem pensou antes, porque faz parte do nosso linguajar. Ou você, a gente faz sempre isso, né? Nós pastores, a gente liga para um doente: ô meu irmão, tudo bem? O irmão está doente, está acamado, precisando de um socorro. E depois a gente pensa: como é que eu perguntei isso? Porque faz parte, está no nosso automático. Mas é verdade que em muitos momentos da vida passamos por situações difíceis, situações embaraçosas, desafiadoras, por momentos de luta. Sim, passamos por momentos de luta, tempestades, vendavais. Talvez você esteja aqui nessa manhã, neste culto de ceia, passando por uma situação difícil, onde a resposta para a pergunta tudo bem realmente é não está tudo bem. Talvez essa seja a verdadeira resposta, tudo bem, e lá na alma você diz: não está tudo bem. Ou existem situações que estão bem e outras você julga que não está nem um pouco bem. Quem sabe no trabalho está bem, mas em casa não está bem, ou vice-versa.
E aí eu te pergunto, você não precisa responder, só pensar, realmente, está tudo bem? Hebreus capítulo 4, versículo 14, abre a tua Bíblia comigo. Vamos meditar nesse texto. Vamos pensar nesses versículos 14, 15, 16. Deixa a sua Bíblia aberta, vai acompanhando, vai escrevendo, anotando aquilo que o Senhor pode falar ao seu coração, aquilo que você julga como importante. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse texto lindo vai nos mostrar algumas coisas, e eu quero destacar algumas dessas coisas aqui. Primeiro, esse texto foi escrito para nos revelar que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas que enfrentamos nessa vida, mesmo em meio às desordens causadas pelo pecado como recompensa dele, que nós todos estamos sujeitos, esse texto grita na nossa alma: está tudo bem. Mesmo que você possa olhar para a situação e ver, não está bem. Mesmo que você possa olhar para a sua casa e enxergar, não está tudo bem. Esse texto deixa muito claro, ele grita dentro da gente: está tudo bem. Mesmo que não pareça, está tudo bem. Sabe por que você consegue orar? Sabe por que você consegue adorar? Cantar poderoso Deus, se alegrar dizendo Deus é bom, Ele é tão bom. Sabe por que você consegue ouvir a palavra de Deus mesmo em meio às dores da vida? Mesmo aqui, quem sabe nesse dia com os seus problemas e preocupações, mesmo sabendo que chegando em casa o problema está lá, ou amanhã no serviço o problema te espera. Você sabe que tem algo desafiador para enfrentar. Mesmo que o seu casamento esteja passando por um momento muito difícil, ou o relacionamento com o filho, as dúvidas e perguntas ministeriais tomam a sua mente. Mesmo em meio a uma pandemia que nos assola, a gente consegue cantar, a gente consegue sorrir para um irmão, a gente consegue erguer as nossas mãos e adorar a Deus, a gente reverencia a sua palavra, porque a Bíblia num todo, a sua mensagem é: se você crê em Deus, se você crê no seu Filho Jesus Cristo, através da revelação do Espírito Santo pelas Escrituras, está tudo bem. Está tudo bem. Você crê em Deus? Você crê no seu Filho Jesus Cristo? Você crê nessa palavra através daquilo que o Espírito Santo te ensina todos os dias? Se você crê, está tudo bem. Esse texto também vai nos dar a esperança, sim, que se passamos por dificuldades, se enfrentamos as lutas, temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que conhece todas as coisas, e esse Deus é compassivo, misericordioso, benigno, clemente, longânimo, e Ele tem poder de mudar a nossa história hoje. Ele tem poder de mudar a sua situação agora, neste culto, nessa reunião. Ele tem poder de tocar no nosso sofrimento. Ele tem poder de colher as nossas lágrimas, de transformar o ambiente do nosso lar. Ele tem poder de nos encher de ousadia para começar um projeto que o glorifique. Ele tem poder de restaurar aquilo que está quebrado, arruinado.
E a mensagem que também encontramos nesse texto é: mesmo que as coisas não estejam bem, o Senhor nosso Jesus, o nosso Deus, tem poder de olhar para nós, de mudar a nossa situação, e aí tudo pode ficar bem. A outra mensagem do texto é: mesmo que a gente olhe para dentro de nós e a gente enxergue que sim, está tudo bem. Está tudo bem, lá em casa está tudo bem, o trabalho está tudo bem, eu estou caminhando bem, estou vivendo um momento muito legal. Realmente está tudo bem, a saúde, o Senhor tem te sustentado, me sustentado, o casamento anda bem, tudo parece bem. Mesmo assim estamos cercados por um mundo de lágrimas. E no seu contexto sempre seremos atingidos por algo que não está bem. Quem sabe você está bem, mas sabemos que existem pessoas, povos que não estão bem. Sabemos que o mundo enfrenta crises, existem guerras contra o nosso evangelho em todo canto do mundo. O mundo geme, sofre, e sabemos que nem tudo está bem, mesmo que você possa estar bem. E esse texto, apoiado pelo seu contexto e pelos textos a seguir, mostra: um dia vai ficar tudo bem. Um dia onde não veremos nem a sombra da corrupção, da perseguição, da incredulidade, da mentira, da inveja, da discórdia, da briga, da intriga, da confusão. Um dia não veremos nem a sombra dessas coisas, não experimentaremos mais o pecado. Um dia realmente vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deixa eu explicar tudo isso para você nos textos que nós lemos. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, de Hebreus 4, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós não podemos ler esse texto e ignorar as verdades do Velho Testamento. Não podemos pensar que a Bíblia verdadeira é apenas um Novo Testamento. O Velho Testamento faz parte também. Ou não podemos nem cogitar que o Velho Testamento é apenas cultural e histórico, mas não a palavra de Deus. Sim, o Velho Testamento fala de um povo, fala da história desse povo. Mas o Velho Testamento nos revela Deus dominando e escrevendo toda a história. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter uma compreensão melhor de quem Ele é e dos seus atributos num todo. Salmos capítulo 24, verso 1, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não só o que há nessa terra, fora dela pertence ao Senhor também. Tudo que é história foi feita pelo domínio do Senhor. Você não consegue, por exemplo, explicar esse texto para alguém que nunca ouviu o Evangelho, sem lhe dar uma breve explanação do que é um sacerdote. E conhecemos o sacerdote primeiramente através do Velho Testamento. E o que era um sumo sacerdote? Esse servo é levantado a partir de Arão. Você pode ler isso em casa, em Êxodo capítulo 27, 28, 29. Era o homem responsável de ter outros sacerdotes de sua linhagem, onde todos cuidavam da casa de Deus e das cerimônias que ali se prestavam. Sendo que o sumo sacerdote, ou sacerdote líder ungido, era dele a única responsabilidade de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Ali ele encontrava a Arca da Aliança, sendo o lugar da habitação máxima de Deus nessa terra, e apresentava sacrifícios a Deus pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Corre os olhos aí em capítulo 5 de Hebreus, nos 3 primeiros versículos. O escritor vai nos dar uma explicação aqui do serviço do sacerdote. Versículo 1: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Ele tinha que trabalhar para Deus, na casa de Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons
como sacrifícios pelos pecados. Ele era um homem comum, mas chamado por Deus para trabalhar para Deus em favor do povo. E ele era o responsável de oferecer sacrifícios perfeitos. Versículo 2: sumo sacerdote, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sacerdote tinha que ser paciente, muito paciente, ao mesmo tempo persistente com os crentes da época que davam trabalho, com aqueles que eram ignorantes, ou aqueles que não entendiam muito bem a palavra, a lei, aqueles que viviam errando. E como é que ele desenvolvia essa paciência? Sabendo que ele mesmo estava rodeado de fraquezas, pois era um homem comum, mesmo sendo o sumo sacerdote, rodeado de fraquezas. Versículo 3: e por esta razão, suas fraquezas, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. Este era o grande serviço do sumo sacerdote. O sacerdote precisava cuidar do povo de si. O mesmo estava repleto de erros, de pecados. Agora volte seus olhos para o versículo 14, a parte A. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Já começa a grande diferença do sacerdote comum para Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O Senhor planejou os séculos da história de Israel, constituiu sacerdotes. Aprendemos isso no Velho Testamento, no texto que acabamos de ler, para que a gente tenha essa compreensão de quem é Jesus hoje. Ele é o grande, perfeito, sumo sacerdote. Todo o Velho Testamento, toda a Bíblia fala dele. Como diz João capítulo 5, versículo 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa escritura que fala tudo sobre Jesus nos mostra que não existe um sumo sacerdote que seja grande. Ele é grande, o grande sumo sacerdote. Para nenhum outro é dado esse adjetivo de grande. Só para Cristo, o grande sumo sacerdote. Ele é superior a tudo e todos. Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 25. Olha o que diz a Bíblia. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuarem, são comuns. Os sacerdotes têm um fim, eles morrem. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ele se compadece de nós. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre, meu irmão. Sabe quando eu disse, quando você crê no Filho de Jesus, no Filho de Deus, Cristo Jesus, está tudo bem? Olhe para esse texto. Mesmo que as coisas não estejam bem, olhe para esse texto, vivendo Ele sempre, 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 para interceder por eles. Cristo está intercedendo por ti agora, Cristo está intercedendo por mim agora, Cristo está intercedendo pela igreja agora, e está tudo bem. Esse sumo sacerdote é filho de Deus em sua essência. Ele é Deus. Ele é Deus. Esse sumo sacerdote também, como nenhum outro, penetrou os céus. Ele veio, mas ele retornou. No versículo 14, a parte B diz: conserve firme a vossa confissão.
Conserve firme a vossa confissão, se agarre confiadamente nessa confissão, porque o nosso Jesus, Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, não veio escolher um sacrifício para apresentar a Deus e apaziguar a sua ira, não, Ele apresentou a si mesmo, como sacrifício vivo, santo a Deus, e apaziguou a ira de Deus que estava sobre nós. Ofereceu Ele mesmo como sacrifício para nos levar diante de Deus, e assim agora Ele apaga os nossos pecados todos os dias. E é por isso que eu disse na introdução dessa mensagem, que esse texto nos revela que mesmo que as coisas não estejam bem, está tudo bem. Por quê? Porque o meu Jesus se apresentou a Deus para resolver o grande problema da nossa vida. E o grande problema da nossa vida era o pecado. O pecado. E Jesus se apresentou a Deus, colocou o seu sangue de justiça sobre nós, apresentou a Deus as figuras da cruz, do Calvário, do sacrifício perfeito. E através desse sacrifício perfeito, Ele te perdoa, Ele me perdoa. Somos perdoados todos os dias. O grande problema foi resolvido. Estamos livres, livres do salário do pecado, que é a morte, que é a condenação eterna. Livre, eu posso dizer agora, mesmo em meio aos vendavais da vida, está tudo bem, pois o meu grande obstáculo que me impedia de chegar a Deus foi removido, e agora eu tenho livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Se agarre nessa confissão, se agarre nisso. No verso 14, o autor teve o cuidado de mostrar a divindade de Cristo. E agora no versículo 15, ele irá mostrar um pouco da sua humanidade perfeita. Versículo 15 de Hebreus capítulo 4. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Um pouco do pensamento de C.S. Lewis. Às vezes pensamos que, porque Jesus é Deus, Ele nunca conheceria a tentação como nós. Em parte isso é verdade. Jesus enfrentou a tentação com muito mais severidade do que jamais enfrentamos ou enfrentaremos. O Imaculado conhece a tentação de maneira que nós não conhecemos, porque apenas aquele que nunca cede à tentação conhece toda a força da tentação. É verdade que Jesus nunca enfrentou a tentação em um sentido interno da maneira como nós fazemos, porque nunca houve uma natureza pecaminosa que o puxasse para o pecado, mas Ele conhecia a força e a fúria da tentação externa de uma forma e um grau que nunca poderemos saber. Ele sabe o que passamos e já enfrentou coisas piores. O sacerdote se condoía dos ignorantes devido às suas próprias fraquezas, até porque ele era fraco. Jesus se compadece de nós, mesmo não tendo fraqueza alguma. Mesmo não tendo fraqueza alguma, sendo perfeito. Ele sabe o que é ser tentado, assediado, provado. Ele sabe o que é dor. Jesus sabe o que é dor. Ele sabe do sofrimento que o luto traz. Jesus sabe. Jesus conhece a dor da alma, a angústia do peito. Jesus sabe quando uma mente parece que está desgovernada. Jesus sabe, Jesus sabe. Esse Jesus que penetrou os céus, enquanto aqui na terra, sabe o que significa cada aflição que o homem pode enfrentar. Veja Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Por isso,
Por isso mesmo, convia que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, entendesse cada dor, cada sofrimento, cada aflição, cada situação difícil. Ele se tornou semelhante a nós, mas sem pecado. Para quê? Para ser misericordioso, fiel e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para satisfazer, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso, aleluia. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Sabe por que ele pode nos socorrer? Porque esse Deus que nunca pecou, nunca cedeu à tentação, tem uma natureza solidária perfeita. Perfeita. E Ele se compadece de nós. Ele se compadece da igreja. Ele se compadece dos perdidos. Mateus capítulo 9, versículo 36 mostra uma de suas compaixões, aquilo que grita na alma dele. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Um dia Jesus olhou para você, para mim, se compadeceu de ti. Você estava aí sozinho neste mundo, perdido nesse mundo, sem ninguém neste mundo, sem um pastor, sem ninguém, sem um abrigo seguro, sem um pasto verdejante. E Ele continua se compadecendo. Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso até hoje está lá no coração de Cristo. E Ele chama a igreja, para que assim como nós fomos alcançados, possamos alcançar os perdidos também. Que isso possa pulsar no meu e no seu coração. Vamos levar a mensagem do Evangelho ao perdido, a ovelha perdida, aos que estão exaustos, aflitos, não tem pastor, não tem ninguém. Como Deus te alcançou por graça, misericórdia, fidelidade, bondade, leve isso também para os perdidos. Jesus se compadece daqueles que sofrem como que sem pastor, estão entregues a esse mundo de sofrimento e caminhando para o sofrimento eterno. Mateus 14, versículo 14. Jesus olha para os filhos de Israel. Jesus olha para nós, desembarcando. Viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa sim com o seu sofrimento. Jesus se importa com aquilo que está te trazendo um mal. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus se compadece dos enfermos, dos doentes, daqueles que sofrem. A mensagem desse texto é que Jesus sabe da sua dor. Ele não ignora seu sofrimento. E se Ele quiser, como Ele disse para aquele leproso, eu quero. Se Ele quiser, hoje a minha, a sua, a nossa história pode mudar e tudo ficar bem. E tudo fica bem. Ele pode tocar em você. Ele pode restaurar você. Ele pode tirar a sua enfermidade. Ele pode sim abrir uma porta, você que está angustiado. Ele pode sim arrancar o sofrimento da alma. Ele pode sim trazer paz nessa mente acelerada. Ele pode sim trazer o sono para aqueles que não conseguem dormir. Ele pode sim mudar o coração do teu filho, restaurar este lar, este casamento. Ele pode sim. E tudo então ficar bem. Em complemento ao versículo 15, temos o verso 16. Hebreus capítulo 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto. Essa palavra é muito importante aqui.
portanto. Porque o portanto está ligado aos versos anteriores. Agora você já tem uma revelação que Jesus é Filho de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote. Você sabe que Ele está no céu, que Ele intercede por ti. Você sabe que aqui na terra Ele foi tentado e não pecou. E sendo Deus, Ele pode te ajudar, pois conhece as suas dores. Então, se achegue a Ele. Acheguemo-nos, portanto. Se achegue a Ele. Antigamente, só o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos e ali falava com Deus. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, rasgou o véu do templo de alto a baixo, e aquilo que fazia a separação do santíssimo lugar, o Deus que era inacessível aos pecadores, hoje é totalmente acessível a todo aquele que o clamar. Esse é o grande trabalho de Jesus e a mensagem do Evangelho. O justo sofreu pelos injustos para nos levar de volta a Deus. Se achegue. Como? Confiadamente. Se achegue sabendo que Ele pode. Se achegue se entregando a Ele totalmente, rasgando o peito diante dEle. Se achegue a Ele entregando a sua vida. Se achegue confiadamente, ou seja, com fé. Porque o próprio escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E de onde vem essa fé? De tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Você ouve a palavra, ela te enche de fé, você corre para Deus. Você ouve a palavra, ela te enche de fé, você corre para as Escrituras. Se achegue a Ele. Se achegue ao Senhor Jesus. Se achegue confiadamente onde? Ao trono da graça. Se achegue, portanto, confiadamente onde? Ao trono da graça. Gosto quando o escritor dá esse nome ao trono de Deus aqui nesse contexto, pois nos traz à memória, o trono é da graça. Ou seja, o trono é de um Deus santo para um povo pecador. Trono da graça. Lugar de um Deus santo, agora acessível para um povo pecador. O trono da graça é para entendermos que ainda somos pecadores. E tudo que possuímos até hoje é por graça. Por graça. Ou seja, nós não merecíamos. Nós não merecíamos Jesus. Nós não merecíamos um grande sumo sacerdote como Jesus. As nossas obras não tinham como comprar seu sacrifício perfeito. Não tínhamos o direito de um Deus que se compadece das nossas fragilidades. Tudo é graça, graça. Mesmo sem merecer, Ele quis nos dar. Ele quis nos dar. Mesmo olhando para a terra e não enxergando nenhum justo, ninguém que podia entendê-lo, compreender, buscá-lo, mesmo assim Ele nos amou. Isso é graça. Se achegue ao trono da graça, meu irmão. Olha o que esse Deus fez por ti. Se achegue ao trono da graça. E o que iremos receber nesse trono? Misericórdia. Misericórdia. Somos necessitados. Necessitados. Todos nós precisamos de ajuda, de socorro. Eu não sou Deus, você também não é. E graças a Deus por isso. Não somos autossuficientes. E quando nos dirigimos ao trono da graça, encontramos o favor de Deus. Porque nós precisamos de ajuda em tudo, e não somos merecedores de ajuda em nada.
Isso é misericórdia. Precisamos de ajuda em tudo e não somos merecedores de nada. Então Jesus veio, resolveu esse problema para nós, colocou a sua justiça em nós, seu sacrifício perfeito, e agora Ele mantém essa justiça pela intercessão. E hoje, mesmo pecadores, mesmo muitas vezes desagradando a Deus, podemos encontrar nele o seu favor. Primeiro, de perdoar os nossos pecados. Segundo, de nos abençoar conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. No trono da graça há misericórdia e graça. É o que o escritor diz aí. Além de Deus fazer aquilo que nós não merecemos ou não merecíamos. Sabe por que eu creio que o escritor voltou a escrever graça aqui no trono da graça? É porque esse Deus, mesmo a gente não merecendo, Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos, desejamos, daquilo que precisamos. E eu creio que é por isso que Ele repete a palavra que se achegue junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça. E graça. A misericórdia e a graça de Deus irá fazer o quê? Nos socorrer no tempo oportuno. Quem sabe é hoje. Se não está tudo bem, corre. Se achegue ao trono da graça. Corre no tempo oportuno, quem sabe o tempo é hoje. É hoje que você precisa de Deus. Você tem procurado ajuda em tantos lugares e tem se esquecido de buscar a Deus. E Ele pode te socorrer. Ele pode mudar a sua história. É Ele que conhece a sua dor, a causa da dor. É Ele que pode mudar a sua vida. É Ele que pode te salvar. É Ele que pode perdoar os seus pecados. Corra para Ele. Hoje é o tempo oportuno. Amanhã também será. Precisamos desse Deus todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Precisamos de Deus todos os dias. Quero encerrar. Romanos capítulo 8, versículo 32, nosso último texto. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo que temos nessa vida foi nos dado por Deus graciosamente. E esse Deus que entregou o seu próprio Filho Jesus, não pode te socorrer? Não pode olhar para você? Não pode olhar para a sua casa? Não pode enxergar essa dor? Não pode resolver essa situação que você está enfrentando? A resposta óbvia para a pergunta dos textos é claro que Ele pode. Se Ele entregou o próprio Filho, o que é essa dor para Ele? O que é esse sofrimento para Ele? E aí a gente corre para Ele. E aí nada pode nos separar dEle. Nem perseguição, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Nada, nada pode nos separar dEle. Me escute bem. Satanás quer que você pense diferente. Satanás quer que você pense que você sofre porque Deus não olha para você, que Deus não está nem aí para ti, que Deus não se compadece de ti, que Ele não entende a sua dor, que Ele está muito longe. Satanás quer que você pense que Deus está distante, não pode te atender e entender. Satanás quer que você pense que Deus não ouve suas orações, não conhece as suas lágrimas. Satanás quer pegar a sua dor e encher seu coração de dúvida quanto à bondade, poder e senhorio de Cristo. Mas entenda que o contexto de Romanos 8, assim como de Hebreus 4 e de toda a Bíblia, é que Deus nos revelou o seu amor através do seu Filho amado. Somos sustentados nessa vida pelo poder do Espírito Santo. E algo é certo, para mim, para você, para o mundo,
para o inferno todo, para Satanás. Algo é certo, mesmo que esse mundo vire de cabeça para baixo, mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares, mesmo que o Senhor não supra tudo aquilo que eu julgo como necessidade, mesmo que Ele não arranque os espinhos da carne, mesmo que Satanás tente me perturbar, uma coisa é certa: um dia ficará tudo bem, pois Ele virá nos buscar, e não mais experimentaremos o trono da graça, mas por graça e misericórdia viveremos imergidos nesse trono da graça para todo sempre, com o Deus, dono de toda a graça. Um dia vai ficar tudo bem. Nos prostramos diante da Tua palavra, Pai. Toma-nos em Tuas mãos. Nos faça entender que está tudo bem, mesmo diante das dificuldades, das necessidades. Nos faça entender que o Senhor pode nos visitar hoje, mudar a nossa história e ficar tudo bem. E continue nos dando essa compreensão da graça futura que está prestes a ser revelada. Um dia vai ficar tudo bem. Assim nós oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe.